Só 48,5% são homens. População carcerária, dos 607 mil detentos, apenas 42 mil são mulheres, 7%. 93% da população carcerária é de homens. Eu não tenho estatística do Detran, mas certamente as multas, 70%, 80% são homens que cometem a infração no trânsito. Dos 42 mil brasileiros que morreram em acidentes de trânsito no ano passado, 33 mil eram homens, 9 mil mulheres apenas. 23% mulheres, 77% homens. Então, nós nos arriscamos muito mais do que elas. É a única razão. Desses processos, gente, o médico profissional liberal, pessoa física, estava em 16% dos casos. As pessoas jurídicas, hospital, plano de saúde, estado, município, em 46%. E o médico mais uma pessoa jurídica em 38%. Então, em 54% dos casos, o médico está presente nos processos, ou sozinho ou acompanhando uma pessoa jurídica. Das pessoas jurídicas no polo passivo, 45% hospitais, clínicas, casas de saúde, 37% o poder público, o estado, o município, né? E apenas 16% dos casos as operadoras de plano de saúde. Aqui as especialidades. Ginecologia e obstetrícia, em primeiro lugar, traumato-ortopedia, cirurgia plástica, cirurgia geral, neurologia, por aí vai. Não tem radiologia aqui não, né? O importante, esse dado aqui, gente, são os processos que chegaram no STJ. Eu vou encaminhar para o professor Mauad depois a estatística dos estados individualmente, tá? O STJ, é bom esclarecer também, apenas 1,03% dos processos do Brasil inteiro chegam no STJ. 98,97% não sobem, morrem nos estados. Isso aqui, tudo isso que estou mostrando, são processos que chegaram no STJ. Lá no STJ, em 79% dos casos, o tribunal não mexeu no processo. Não conheceu do recurso ou não proveu. Em apenas 20%, ele deu provimento ou provimento parcial. E nesses 20%, em 81% foi para aumentar o valor da condenação. Achou que o Tribunal do Estado foi muito camarada, foi muito leve com o médico. Aumentou o valor. Em apenas 19% dos casos, ele achou que o tribunal botou muito pesado e ele reduziu o valor. Aqui os danos corporais reclamados nos processos. Morte em primeiro lugar, danos estéticos em segundo, necessidade de novas cirurgias em terceiro, perda de órgão em função do organismo, tetraplegia, estado vegetativo irreversível, sequelas neurológicas, cegueira, sequelas motoras e por aí vai. O tipo de dano que o paciente reclama em juízo. E esse aqui é o resultado no Brasil inteiro. Em 43% dos casos, o médico foi condenado. Em 57%, o médico não foi condenado. Ou o paciente não tinha razão, ou não conseguiu provar que tinha. E aqui, ou o médico foi culpado, ou foi mal defendido, não conseguiu provar que não teve culpa. Tem muita injustiça para os dois lados, gente. Por quê? Porque o juiz não entende nada de medicina. Tudo que ele sabe de medicina, ele deve ao Dr. Drauzio Varela, que ele assistiu no Fantástico domingo à noite. É o que ele sabe de medicina. E os advogados sabem muito pouco também. Então, por isso que você tem injustiça para os dois lados. Aqui eu vou passar também para os senhores depois. Nós planilhamos aqui da maior condenação e vai decrescendo até a menor, colocando o valor da condenação, o fato médico e o tipo de dano que resultou no paciente. Pode passar em tudo isso. Então começa lá com 1.245.000 e vai até R$3.000, que foi a menor, descrevendo aqui uma pequena ementa do que aconteceu no processo. Tudo isso eu passo para os senhores depois, tá? Pode passar aqui, é só o gráfico final. Isso.
Isso aqui é um dado interessante, gente. Eu coloquei isso aqui na minha palestra, que eu fui com o Renato fazer uma palestra lá em Vitória, na semana depois da queda, ou da derrubada do avião da Germanwings, né? E eu pensei, eu nunca levantei estatística de acidentes aéreos, né? Aí eu fui fazer a pesquisa. Aí chegando em Vitória, estava um diretor da Unimed, e eu perguntei para ele, vem cá, se eu dissesse para o senhor que o Henrique Constantino cancelou as apólices da Gol, não vai mais fazer seguro e ele vai assumir o risco. Qualquer aeronave que cair, ele vai bancar as indenizações. Eu falei, tá maluco, fora do juízo. Tá mesmo, né? E o senhor tem seguro no hospital? Não, não tem. Aí eu fui levantar isso aqui, gente. No Brasil, de 1928 até agora, morreram 2.101 pessoas em acidentes aéreos. Que isso aqui tem que atualizar. Teve um acidente em BH que morreram 3 e um em Conselheiro Lafayette que morreu mais um há 2 semanas. Mas aqui está o filho do Alckmin, o Thomas Alckmin, está o Eduardo Campos, está o Fernandão, está o Mamonas Assassinas, está o avião da Air France que caiu no Nordeste. Acidentes em território brasileiro, morreram 2.097 em quase 90 anos de aviação. No mundo inteiro, 17 mil pessoas. De 1919, o primeiro acidente foi em Verona, na Itália, até o mês passado, morreram isso aqui no mundo inteiro, gente. Guardem esses números. No trânsito brasileiro, o ano passado, morreram 42.226 pessoas. Bicicleta, moto, carro, ônibus, caminhão, pedestre na faixa de segurança, no beco, na rua, na avenida, na rodovia, 42.226 mortos no ano. E nos nossos hospitais brasileiros, morreram 110 mil, só de infecção hospitalar. Obrigado. Aí eu pergunto, quem é maluco? É o dono da Gol ou o diretor do hospital? Quem que é maluco? Os carros mais sinistrados do Brasil. O Gol é o mais sinistrado, 1,18%. Aqui são os 3 mais sinistrados do Brasil. Esse dado não é meu, é da SUSEP, tá? O carro que o médico usa é uma Mercedes, BMW, Jaguar, doutor Ângelo, né? Lamborghini, doutor Mauad, né? O carro Mercedes é um carro um padrão mais alto, porque quanto mais popular o carro, maior a sinistralidade. Os carros de alto nível, Mercedes, BMW, Audi, é 0,3%, 0,4% a sinistralidade. Ao passo que o médico no Brasil, 7% tem processo, ou seja, 6 vezes mais que o carro mais sinistrado. Mato Grosso, 8,5%, Rio Grande do Sul, 13,7%. O que eu quero dizer com o senhor com isso aqui? Você tem carro? Tenho. Tem seguro? Tenho. Deixa o carro a descoberto e faz um seguro profissional. Esquece o carro. Porque se você tiver um processo, você vai perder inclusive o carro para se defender. Então tenha um seguro, fique mais tranquilo. Você tem seguro residencial? Tenho. Qual foi o último apartamento que pegou fogo no seu prédio? Não, nunca teve. Na sua rua, qual foi a casa, o apartamento que incendiou? No seu bairro, em Ribeirão Preto. Qual foi a última casa que incendiou aqui? O senhor lembra? Quantas casas incendiaram? Então, para que fazer seguro contra incêndio residencial? A sua profissão está em perigo. Vocês têm que ter consciência. Eu não quero assustar vocês. É só para ter consciência. É dizer, tem mosquito aí, usa repelente. Tem mosquito. E o mosquito pode picar a qualquer momento. Morreram 279 paulistanos esse ano de dengue. Como é que você vai para São Paulo sem repelente? Eu não vou mais. Repelente na mochila. Chego lá, passo na camisa de noite, deixo a camisa no cabide para ir para a rua no dia seguinte. Então tem mosquito, usa o repelente. É isso que eu estou querendo dizer. A profissão dos senhores é a mais bonita, a mais sagrada de todas as profissões humanas. Minha filha vai ser médica. E tenho muito orgulho em que ela seja e apoio demais isso. Só que é também a profissão mais arriscada. É a profissão mais vulnerável. Se vocês quiserem uma profissão mais tranquila, eu posso citar 3, dá tempo de mudar. Principalmente o pessoal mais jovem aí. Instrutor de voo livre, paraquedismo, alpinismo.
É muito mais seguro que medicina, gente. É bem mais seguro. A casuística é bem menor. Então, a profissão é arriscada. O que eu quero que vocês entendam é que os tempos mudaram. A medicina não é mais romântica. Vocês podem ser românticos. A medicina não é mais romântica. O paciente de vocês, eu falei, é um consumidor. Ele não é romântico. Como é que vocês se comportam perante essa nova realidade? Tem 3 formas. Como pessimista, como otimista ou como realista. O pessimista reclama do vento, pragueja contra o vento, fala que o vento nunca sopra a favor dele. O otimista tem certeza que a qualquer momento o vento vai melhorar, né? O realista simplesmente ajusta as velas do barco e continua velejando, continua navegando. Então é ajustar as velas do barco. Eu não posso deixar ir a São Paulo porque tem mosquito lá. O que eu faço? Uso repelente. Uso repelente. Quando o Renato teve a iniciação sexual dele naquela época, a única preocupação dele era a gonorreia, né? Que uma bezetacil resolvia, né? Hoje não, hoje tem HIV. Então tem que se adequar, ajustar o seu comportamento à realidade. Entender que essa sociedade não é mais a mesma, não é uma sociedade pacífica, é uma sociedade litigante. E é um fenômeno que não ocorre apenas no Brasil. Isso aconteceu muito antes na América do Norte, aconteceu muito antes na Europa e está acontecendo aqui. A gente observa, quem é ginecologista aqui? Quem é GO? Vocês podem ver que enquanto a cancerologia, a oncologia, a cancerologia, a geriatria, a oftalmologia são especialidades que estão crescendo, a ginecologia obstetrícia está diminuindo. No ritmo atual, em 5 anos, teremos mais oftalmologistas do que ginecologistas obstetras. Nesses 23 para 24 mil que temos hoje, de GOs, a maioria é só G, não faz mais O não. Pelo menos uns 30% são só ginecologistas. O doutor Mauaz me questionou, mas não é a cirurgia plástica que é mais demandada? Os números que eu passei, gente, são números absolutos. É quantidade de processo. De cada 100 processos, 27 são de ginecologia obstetrícia. 11 são de cirurgia plástica. Se você for fazer a conta relativamente ao número de profissionais, a coisa muda. Enquanto você tem 23 mil ginecologistas, você tem 6 mil cirurgiões plásticos. Enquanto você faz 600 mil plásticas por ano no Brasil, você faz 1.900.000 partos e todos eles envolvendo pelo menos 2 vidas, 2 seres humanos. Então é óbvio que o número de processos será maior. Gente, então, comportamento. Medidas preventivas, o que eu faço? Em primeiro lugar, procure humanizar o seu atendimento com o paciente. É complicado, é correria, é consulta breve, é aquela loucura. Dentro da sua realidade, humanize o máximo possível. Tem algum homeopata aqui? Não, né? Não tem processo contra o homeopata, gente. Eu não vi um até hoje. E todo homeopata consegue curar o paciente, gente. Porque a consulta demora 1 hora. A papoterapia. O paciente só precisa de ser ouvido, ser valorizado, ter a sua história pessoal valorizada. Então, humanizar isso. O CRM fala que a relação médico-paciente ser preservada evita processo. Também não é verdade. Ameniza. Evitar não evita nunca. Porque a hora que azedou a relação, está azedada. O paciente é seu amigo, você tratou bem, coisa e tal, mas deu problema, azedou, ele resolveu litigar contra você, acabou. Se o carinho e tal resolvesse, todos os divórcios seriam consensuais. A mulher se casa com um homem mais lindo do mundo, um príncipe, coisa e tal. E 5 anos depois, você separa de um bandido, cafajeste, vagabundo, né? Bêbado, né? É o que elas dizem nas petições, né? Então, quando azedou a relação, esquece tudo isso, mas procura ser o mais humano, o mais atencioso e valorizar o paciente. A maior parte dos processos, o CRM também já falou isso em estatísticas, o paciente reclamou porque o médico foi arrogante com ele. Se ele não tivesse sido arrogante, não teria processado. Mas ele foi, não me deu atenção, não sei o quê.
O ortopedista nem pediu uma radiografia, né? Nem pediu um raio-x, né? Não é? Então, humanizar, valorizar a história, conversar com o paciente. E a papoterapia é ainda o melhor remédio. Tem uma frase, se não me engano, é do Voltaire, que ele diz que a arte da medicina é distrair o paciente enquanto a natureza cuida da doença, né? A arte da medicina é distrair o paciente enquanto a natureza se encarrega da doença. É mais ou menos por aí, né? Registrar no prontuário, gente. Registrar tudo. Não adianta falar para o paciente e não registrar no prontuário. Não adianta dar a receita, a prescrição para ele e não ter uma segunda via com você. Não adianta fazer um pedido de exame e não ter uma segunda via da requisição guardada no prontuário. Está tão fácil, tão barato hoje, com a era digital, se digitaliza, cria uma pasta para cada paciente, fotografa todo o paciente. Tudo que tiver de documentação, guarda. Digitaliza e põe na pasta do paciente. Tudo guardado. Paciente abandonou o tratamento, não veio mais. Notifica. Até pouco tempo era caro, tinha que mandar telegrama. E telegrama é caro. Hoje você pode fazer por WhatsApp, pode fazer por e-mail, copia e põe uma cópia na pasta digital dele. Se um dia ele voltar, não está aqui. Eu mandei 3 notificações para você. E toda orientação que fizer o paciente, registra no prontuário. O prontuário é, na maioria das vezes, a única ferramenta, a única arma que nós advogados temos para defendê-los. Termo de consentimento esclarecido, termo de consentimento informado. Quem daqui não usa esse termo? Quem não usa? Todos usam? Parabéns. É raro. Os médicos ainda têm um pudor, sobretudo os médicos mais antigos, em usar o termo de consentimento. Pudor para quê? O Código do Consumidor te obriga a fazer isso. Fala que o paciente tem que ser esclarecido. O consumidor tem que ser esclarecido, tem que ser certificado, cientificado de todos os riscos do serviço que ele está contratando. O Código Civil, saúde. O Código Civil determina que o paciente tem o direito de escolher o tratamento ou rejeitar o tratamento que ele não quer. O Código de Ética obriga os senhores